A graça e a paz, queridos. Gente, a Alessandra foi tão... Ela não sabe como foi especial para mim aquele dia, ela ter me tratado como qualquer outro dos outros alunos. Aqui é meu lugar. Ela chegou e falou: oi, tudo bem? Conversando com todo mundo. Eu falei assim, eu sou Helena. Ela falou: eu tenho uma filha que chama Helena. Foi tão libertador, foi tão gostoso. Eu falei, ai, que delícia! Aí chegou uma menina que era da minha igreja, né, a Michele, que também estava fazendo curso. Eu falei assim, Helena Tanuri. Eu falei, tira o Tanuri. Não que eu não gosto do Tanuri, eu quero honrar o sobrenome do meu marido, né? Mas é tão bom ser Helena. É Helena, irmã de vocês, e é tão bom isso. A gente tem que orar mesmo para que cada vez mais a Igreja do Senhor entenda que não é sobre pessoas, não é sobre quem nós somos, é sobre quem Ele é em nós, né? Nós somos todos iguais, alcançados pela graça maravilhosa do Senhor. E é tão bom a gente estar aqui nessa manhã, né? O Senhor é doce, o Senhor é lindo. E eu trago um beijo do João, ele não pôde estar com a gente aqui. Ele sempre, eu e o João, a gente anda sempre colado, né? Mas ele não pôde estar aqui hoje, mas mandou um beijo para vocês. Eu sou Helena, esposa do João, mãe da Clara, do Miguel, do Arthur e da Sofia. Agora também mãe da Thaís e da Ruth, as esposas do Miguel e do Arthur. A Ruth e o Arthur estão aqui com a gente. E é uma bondade de Deus ter uma família servindo ao Senhor, crendo naquilo que Ele ainda vai fazer no coração de cada um de nós, né? E é uma alegria para a gente. Eu creio que eu represento toda a minha família aqui, porque se não fosse o apoio e o suporte que eu tenho deles, eu não estaria aqui hoje para compartilhar com vocês a palavra. E vamos falar sobre oração, né, gente? A presença de Deus e a oração. É tão interessante que, se a gente for falar de oração, né, dito de uma maneira simples, a oração é falar com Deus. A gente logo pensa assim, oração é falar com Deus. E se Jesus veio nos reconciliar com o Pai, nada mais natural do que haver uma conversa, uma interação. Não existem relacionamentos sem conversas. Então, a gente pensa, a parte que Deus fala é a sua palavra, a parte que eu falo é a oração. E de um jeito simplório, assim, a gente pode dizer que a oração é falar com Deus. Mas, embora seja uma interação não entre iguais, porque o Senhor é majestoso, todo-poderoso, Ele, em sua incomparável graça e amor, nos convida, né, a interagir com Ele através da oração. Ele nos falou, como escreve o autor de Hebreus, por muitas vezes e de várias maneiras, por meio dos profetas e, finalmente, por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Por sua palavra, Ele cria, fala, revela seu coração e caráter e inclina os ouvidos para nos ouvir. Logo, orar não é apenas falar com Deus. Orar é responder àquele que primeiro veio em nossa direção. Orar é corresponder à sua generosidade e à provisão de Deus. É a resposta submissa da noiva ao amor sacrificial do noivo. É importante entender que oração não é simplesmente obter algo de Deus, mas é obter o próprio Deus. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, onde Jesus fala conosco sobre a oração. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Eu estou usando a NVI. E diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem.
vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. É interessante a gente observar a estrutura dessa oração que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina. É interessante o que ele diz antes de ensinar a oração propriamente dita. Ele fala a maneira como a gente deve orar, e não apenas para ser visto. Gente, é tão interessante. Eu não sei se vocês já sentiram, já tiveram essa experiência, de sentir a diferença da maneira como você ora dentro do quarto, quando você está a sós com Deus, e quando você ora quando está em público. Isso mostra mesmo a nossa inclinação natural à hipocrisia, né? Como a gente gosta de ser. Quando você está no quarto, você está babando e falando: Deus, misericórdia, Senhor, eu estou com o coração peludo hoje, Jesus, põe as duas mãos em mim, Senhor. Agora, quando a gente está orando para o Senhor, amantíssimo Deus, eterno Pai. Então, Jesus está falando assim: olha, não tenha duas caras, não. Né? E não fique orando para as pessoas ficarem impressionadas com a sua oração, ou pensando que a sua oração é capaz de manipular Deus, né? Mas entra no seu quarto. Isso fala de uma intenção, de uma disposição do coração, de intimidade, de sinceridade. Dentro do quarto é o lugar onde a gente tira as máscaras, tira a roupa, não é? Nós ficamos nus diante de Deus. Não tem como a gente... Como se a gente, em público, não pudesse ser visto integralmente por Ele, né? O Senhor conhece o nosso coração profundamente. E é tão interessante que, além dessas instruções que Jesus dá, que a gente não vai ficar repetindo igual um papagaio, pensando que a gente vai ser capaz de manipular Deus, repetindo como se o Senhor... Ele está falando, antes que vocês falem, o Senhor já sabe de tudo que vocês têm necessidade. Mas é importante a gente perceber a estrutura que Jesus fala aqui, né? É interessante porque, primeiro... A oração que Jesus ensina, ela começa com o foco no Senhor e ela termina com o foco no Senhor. Santificado, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Olha como é que começa a oração. É com o Senhor no foco. A oração ela não acontece primariamente por causa da minha necessidade, mas por causa da grandeza de Deus, porque Ele é a fonte, é sobre Ele. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como que o Senhor já é santo? Ele já é santo, Ele é todo poderoso. Como que Ele pode ser santificado? Santificado na minha vida. Que as pessoas olhando para a maneira como eu caminho diante de Deus, elas digam: uau, glória a Deus. Olha isso que Deus está fazendo na vida da Helena. Olha isso que Deus está fazendo na vida da Ariane. Olha como ela está reagindo a essa situação. É Deus na vida dela, é a misericórdia de Deus na vida dela, é a graça de Deus na vida dela, é a bondade de Deus na vida dela. E assim o nome de Deus vai sendo santificado pelas pessoas, através da nossa... Santificado seja o teu nome. Mas perceba, o foco não está em mim, o foco está no Senhor. Pai nosso. É interessante, eu aprendi aqui no Labri, né? Quando eu ouvi isso é uma coisa tão simples, mas que destravou tanta coisa na minha mente. Pai nosso, a gente tem uma relação com Deus muito egoísta. A gente pensa que nós somos os queridinhos de Deus. Deus tem um plano na minha vida. A gente sempre pensa que a gente é o centro do universo, né? Mas quando você vai ver a oração do Pai, é nosso. O Senhor me ama tanto quanto ama quem está do meu lado. O Senhor tem um propósito na minha vida tanto quanto tem um propósito na sua vida. E é no todo que Ele ordena a sua bênção, é na comunhão que Ele ordena a sua bênção, embora Ele haja na nossa vida individualmente, não como uma massa, Ele tem um propósito no seu corpo. Então, o Pai é nosso. E quando a gente começa a entender que o Pai é nosso, a gente se torna menos egoísta nas nossas ambições, e principalmente na maneira da gente enxergar o outro, enxergar o nosso irmão, enxergar quem está diante de nós. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Gente, quantas vezes na nossa oração
nós estamos clamando, orando, em sintonia com o Espírito Santo de Deus para a obra que Deus quer fazer, para aquilo que Ele está fazendo na terra hoje. Até que ponto, nas nossas orações, nós temos orações muito autocentradas. As nossas orações é sobre nós, nossa família, nossas necessidades. E o propósito de Deus não é que seja assim. E a gente percebe isso claramente na maneira como Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Não é só sobre eu, a minha família. A gente tem que entender que fazemos parte de uma família. A família de Deus, o corpo de Cristo. E que tem pessoas que estão indo a passos largos para o inferno, as quais o Senhor quer salvar, libertar, restaurar. E a gente não ora por isso. Quantas das vezes a gente para orar pela obra missionária, pela igreja perseguida? Quantas vezes faz parte da nossa oração secreta, no nosso quarto, entregarmos diante de Deus as necessidades do corpo de Cristo hoje? Ô Senhor, edifica a sua igreja. Senhor, tira o espírito do engano, tira o falso ensino. Senhor, traz discernimento. Senhor, protege as nossas crianças, ensina as nossas crianças. Senhor, fortalece os ministérios infantis nas igrejas. Quanto da nossa oração diária, cotidiana, é dedicada a venha o teu reino. E o próximo passo é seja feita a tua vontade. Ah, meu Deus, as nossas orações é para o gênio da lâmpada. Não para o Senhor eterno. A gente quer colocar diante de Deus as nossas listas. Ô Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade. Gente, e o Senhor tem prazer em ouvir as nossas listas, entendeu? Não estou dizendo que o Senhor não está com o coração e com os ouvidos inclinados às nossas necessidades. Mas a gente tem que estruturar melhor as coisas. A gente tem que entender que nós fazemos parte de um todo. E que esse todo não é só o nosso umbigo. Que as nossas orações não podem continuar autocentradas à medida que conhecemos o Senhor. Sabe como criancinha? Quando a gente é criancinha, a gente pensa muito em nós mesmos, né? E quando a gente tem que começar a dividir o brinquedo com um irmãozinho que chegou, ou com um amiguinho, a criança, às vezes, passa por um período egoísta. Ela tem dificuldade de dividir o brinquedo. Mas, à medida que ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, e outras pessoas vão chegando na vida dela, ela entende, se ela está sendo de uma maneira saudável, instruída, educada pelos pais, ela vai entendendo que a gente nasceu para compartilhar. E que é mais prazeroso quando a gente brinca junto, e não quando a gente retém o brinquedo só para nós. E isso não é diferente na nossa vida espiritual. A gente pode até começar uma caminhada autocentrada, meio egoísta, infantil, espiritualmente dizendo, mas o Senhor quer nos levar além. Ele quer nos levar além e nos libertar do egoísmo. Definitivamente, egoísmo e cristianismo são coisas que não deveriam coexistir. Seja feita a tua vontade. O maior exemplo disso foi a oração do Getsemane. Jesus colocou diante de Deus a sua angústia. Jesus colocou diante de Deus o seu pedido. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Por que Jesus falou isso? Porque Ele sabe que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, mesmo quando ela vem de encontro àquilo que é confortável para nós. Aquilo que nos esmaga, às vezes. Aquilo que nos entristece. Jesus estava sendo esmagado no Getsemane, mas a vida foi extraída dele, a nossa vida foi tirada daquele momento. Enquanto ele morria, nós nascíamos, foi por um propósito. E a gente tem que entender que nós podemos e devemos levar ao Senhor todas as nossas necessidades e súplicas, mas nós temos que confiar que Ele sabe como responder. Que a resposta dele é boa. Jesus mesmo nos ensinou que Ele não daria pedra no lugar de pão, nem cobra no lugar de peixe. Se vocês que são maus, o Senhor falou, vocês sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, Ele sabe dar boas dádivas para vocês. Mas entenda, às vezes o não é uma boa dádiva. Às vezes o espera é uma boa dádiva.
E, às vezes, o problema é uma boa dádiva, porque aquilo vai te amadurecer, aquilo vai te aperfeiçoar, aquilo vai dilatar o seu coração, aquilo vai fazer você enxergar as coisas sob outra ótica. Semana passada, meu esposo teve que fazer uma cirurgia e eu fui com ele no hospital. Gente, nada melhor para alinhar a nossa fé do que a gente passar um dia no hospital. Nada melhor. Da gente sair do fantástico mundo de Bob que a gente vive e ir para a vida real, e ir para o lugar de extrema dor. Eu tenho para mim, gente, que o hospital devia ser o lugar mais bonito, mais cheiroso, mais humanizado. O melhor lugar do mundo devia ser um hospital, porque as pessoas ali, elas estão em sofrimento extremo, com a consciência absoluta da sua finitude, com a consciência absoluta da sua limitação. Elas estão vivendo problemas surreais, ou elas estão acompanhando alguém muito amado que está em sofrimento. Então, o hospital devia ser o melhor lugar do mundo, mas não é. E é o lugar bom para a gente orar. E enquanto o João estava na cirurgia, e Jesus está no hospital, viu, gente? Jesus está no hospital. Enquanto o João estava em cirurgia, eu tinha trancado a porta do quarto, que eu estava esperando ele no quarto. Outras pessoas estavam esperando numa cadeira. Essas desigualdades, elas mexem muito com a gente. Por isso que Jesus precisa vir, gente, porque homem nenhum vai consertar a bagaça. Homem nenhum vai consertar. Só o reinado do Senhor vai consertar. E eu estava numa sala esperando com uma série de pessoas que estavam ali, esperando outras pessoas que estavam em cirurgia, numa cadeira. E tinha uma televisão ligada na Globo e um cafezinho. E a moça virou para mim e falou assim, você pode voltar para a sala da cadeira? Mas eu falei assim, mas a outra moça falou que eu podia já ir para o quarto. Ah, você vai para o quarto. E eu fui para o quarto, e ali eu fechei a porta, tranquei a porta e comecei a orar pela situação do João e pelas pessoas também que estavam em cirurgia. Eu falei assim, não estou aqui à toa, não estou aqui só por causa do João. Estou aqui porque Deus tem um propósito, quer fazer alguma coisa nesse hospital, que eu não sei o que é, mas eu estou em concordância, em interação com o Pai. E comecei a orar pelas pessoas e tal, e tal. E houve um momento que alguém bateu para me entregar alguma coisa no quarto, e eu deixei a porta destrancada e voltei para a oração. E aí eu estava de joelho, e nessa oração, eu estava cantando uma música, e a música diz assim, que quando eu me sinto sozinho, o Senhor está. Eu estava ouvindo essa música, eu estava de joelhos em oração e sendo ministrada por aquela música, e eu pensei assim, gente, eu pensei, que vontade de ganhar um abraço do Senhor. Aí uma pessoa bateu na porta e já foi abrindo. Sabe quando uma pessoa bate e já vai abrindo? E estava trancada, eu pensei que estava trancada, mas não estava, porque eu abri um pouco antes e esqueci de trancar de novo. Então, quando ela bateu, eu já virei para levantar para abrir, só que ela abriu a porta. Quando ela abriu, eu vi o braço dela, ela falou assim, oh, Jesus está nesse lugar. Aí eu já desmontei, porque não, né? Eu já estava de joelho mesmo, ainda bem que eu já estava de joelho, falei para ela, assim, tá. Aí eu levantei, vim em direção a ela, ela me abraçou, ela não falou nada. Antes de qualquer coisa, ela me abraçou apertado. E eu comecei a chorar, e ela falou assim, eu não ia entrar, eu sou cuidadora, e passei para deixar um cartão. Eu ia passar direto, mas Deus sabe por que eu entrei. Fica tranquila, vai ficar tudo bem. Deus escuta a sua oração antes que você fale. E, de vez em quando, Ele manda esses sinais da sua graça, para que a gente entenda que Ele está, Ele é, Ele pode. E tem dias que Ele vai te deixar no vácuo. Ninguém vai te abraçar, não vai ter mensagem, entendeu? Você vai ficar, Senhor, manda um sinal de fumaça, e nada vai acontecer. Mas fica tranquilo, porque Ele está. Caminhamos por fé e não por vistas. Amém? E é interessante que na continuação do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí vem especificamente as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é uma declaração de confiança. Eu dependo de Deus para hoje. Eu confio que o Senhor vai me dar o pão para hoje. Eu confio que nada do que eu preciso vai me faltar.
Se está me faltando, é porque eu posso passar sem. O pão nosso de cada dia, a gente vive num tempo sempre urgente e sempre focado no amanhã. Amanhã eu preciso de ter. A gente vive num tempo focado nos bens que conquistamos, nas coisas que obtemos. E isso não é sobre o Senhor, gente. Isso é sobre esse tempo. Então, a gente escuta Jesus falando, o Pai de vocês vai cuidar de vocês. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha como é que os lírios do campo funcionam, como é que eles se vestem. Nem Salomão, em toda a sua glória. Olha para os pássaros, eles não semeiam, mas o Senhor cuida deles. Jesus deixou muito claro a estrutura. Mas a gente flerta o tempo inteiro, né? É uma luta espiritual, de fato, entre carne e espírito. A nossa carne quer conquistar, a nossa carne quer ter sucesso, a nossa carne quer adquirir bens. Mas o Pai Nosso fala assim, foca no hoje, confia no hoje. Confia que eu vou cuidar de você cada dia. Por isso ele ensina a oração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O maná caía todo dia. E se guardasse para amanhã... Vocês acham que isso era só excentricidade de Deus? Vocês não vão guardar... Não é, isso é um exercício de confiança. Ele estava treinando o povo na confiança. Vocês estão confiando nos celeiros de vocês? Vocês estão confiando nos bens de vocês? Não, confia em mim. Confia em mim. A próxima diz, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. É uma declaração de obediência. Primeiro uma declaração de confiança, depois uma declaração de obediência. Ou seja, eu sei que eu preciso perdoar, porque senão eu não serei perdoado. Então, eu obedeço, eu ousadamente entro na presença do Senhor e digo, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Não dá para mentir para Deus, dá, gente? Então, Jesus já está deixando a coisa muito clara, já está lançando a real. Vocês veem? Vem em obediência. Que se você se apresentar ali diante de Deus, com pendência com seu irmão, você deixa primeiro a sua oferta. Vai primeiro reconciliar com seu irmão. Depois você vem e oferece a sua oferta. Então, Jesus está colocando para a gente um prumo de obediência. Perdoa os meus pecados, porque eu preciso do seu perdão. Cotidianamente, diariamente. Eu preciso do seu perdão. Mas eu também tenho colocado em prática aquilo que recebi. Eu tenho perdoado. A gente está perdoando, gente? Você tem uns cativeiros aí no seu coração. Aí a gente ora, desfila diante de Deus as nossas necessidades, mas o nosso coração está em desobediência. E ele continua, e não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal. É uma declaração de dependência. Uma declaração de dependência. Porque eu sei que eu não posso confiar na minha própria estrutura carnal. Como o apóstolo Paulo diz, né? O bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor para que o Senhor não me deixe cair em tentação, para que o Senhor me livre do mal. Então perceba, gente, a oração do Pai Nosso, a estrutura de Jesus comece colocando Deus no foco, querendo fazer a vontade de Deus, querendo que a vontade de Deus prevaleça, querendo que Ele seja tudo em você. Segundo, caminhe numa declaração de confiança, numa declaração de obediência, numa declaração de dependência de Deus. E por fim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Adore. Reconheça a soberania, a grandeza e o poder de Deus. Adore. Isso não é uma reza, o Pai Nosso não é uma reza para a gente repetir como papagaio. Tem uma estrutura proposta que organiza qualquer oração que você vai fazer na vida, que te mantém conectado com Deus. Nós precisamos entender que precisamos do Senhor e que a oração é uma maneira de estarmos na sua presença, num relacionamento íntimo, numa interação profunda com Ele. Em seu livro, Quando Eu Não Desejo Deus, o nome do livro é Quando Eu Não Desejo Deus, do John Piper, ele escreve,
Não é errado querer as dádivas de Deus e pedi-las. No entanto, toda dádiva deve ser desejada essencialmente porque ela nos mostra mais de Deus e nos acrescenta mais dele. Assim, é secundária cada oração pela vida, pela saúde, pelo lar, pela família, pelo emprego e pelo ministério. O grande propósito da oração é pedir que, em todas as suas dádivas e por meio delas, Deus seja a nossa alegria. Deus seja a nossa alegria, o nosso maior prazer, o nosso maior contentamento. Mas muitas vezes nós continuamos com uma mentalidade utilitarista. Então nós nos aproximamos do Senhor, nós vamos para a presença de Deus, mas com um coração de cobiça. O Francis Schaeffer fala isso no seu livro. Eu nunca tinha tentado para isso. Cobiça em relação a Deus. Como é possível cobiça em relação a Deus? E o Schaeffer, ele propõe um teste. Ele fala assim, como é que nós vivemos? Ele está falando especificamente sobre o aspecto interior dos 10 mandamentos, né? E santidade e tal. E, especificamente, ele para no 10º mandamento. Ele vai falando que todas as vezes que a gente comete um pecado, na verdade, a gente comete 2. Porque todos os mandamentos vêm e não cobiçarás, é o 10º mandamento, nem a mulher do seu próximo, nem as terras, né? Então, ele falou assim, todas as vezes que você comete um pecado, você está cometendo 2. O 10º mandamento e qualquer um dos 2. Porque primeiro eu cobiço, para depois eu adulterar. Primeiro eu cobiço, para depois eu roubar. Então, ele vai fazendo essa relação e ele está explanando sobre isso. E ele fala assim, ele propõe um teste prático, né, para a gente identificar a cobiça contra Deus. E eu ficava pensando, gente, é possível cobiçar contra Deus? E ele está dizendo assim, eu devo amar a Deus o suficiente para me sentir satisfeito. E eu devo amar o meu próximo o suficiente para não sentir inveja dele. Então, ele coloca essa proposta de como que a gente pode passar um crivo no nosso coração, um teste no nosso coração. Será que eu estou totalmente satisfeita em Deus? Porque se eu sou plenamente confiante, satisfeita, e expresso isso com ações de graças, mesmo quando a coisa não está do jeito que eu queria, então eu estou numa relação, em oração com a presença de Deus adequada. Agora, se não, é uma coisa que a gente precisa de deixar a sonda de Deus descer ao nosso coração. Será que nós confiamos plenamente em Deus? Eu devo amar a Deus o suficiente para me sentir satisfeito. Uau! Apertou a gente, não apertou? E eu devo amar o meu próximo de tal maneira que eu não sinta inveja. Apertou mais ainda. Ainda mais em tempos de redes sociais, né? De repente você segue alguém e te dá um ranço. Nossa, está postando a viagem. Não é ranço, querido, é inveja. Olha ela aí. Ela aí, te pegou. A gente está sempre lidando com isso, gente, no nosso dia a dia. E precisamos ser ajustados. Porque olha o que Schaeffer fala. Se me falta o verdadeiro contentamento, ou esqueci que Deus é Deus, ou deixei de ser submisso a Ele. Por isso que, em várias partes da Bíblia, aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quem dá ações de graças é quem é satisfeito. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Olha isso. A consequência. Primeiro você torna conhecido diante de Deus as suas orações, pelos pedidos, pela súplica, com ações de graças. Quando você tem essa confiança de pedir ao Senhor, falando, Senhor, eu estou te pedindo, mas eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu descanso
no seu amor, eu descanso na sua soberania, eu descanso na sua vontade. Eu sei que o Senhor não vai sonegar bem nenhum a mim, e mesmo quando Ele vem num pacote turvo, esquisito, sem laço de fita, eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu descanso nessa sua vontade. É isso que acontece como consequência. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vocês cobiçam e nada têm, a carta de Tiago. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. As ações de graças são parte fundamental da oração em interação de amor com Deus. Então, se eu estou satisfeito em Deus, se eu sei que Ele cuida de mim, se essa convicção permeia o meu coração, eu posso orar confiantemente, que mesmo se a resposta dele for diferente daquela que eu espero, ainda assim Ele está me amando. Ainda assim Ele está cuidando de mim. Será que é esse tipo de oração que tem nos conduzido, gente? Será que nós apresentamos diante do Senhor o nosso coração agradecido? Ou será que nós temos vivido em cobiça contra Deus? A gente tem um relacionamento com Deus utilitarista. Nós queremos gozar das suas benesses, das suas bênçãos, do seu livramento, da sua bondade, da sua misericórdia, como literalmente um Papai Noel. Como literalmente, eu vejo cristãos, muitas vezes, com uma vida de oração pautada no eu peço, e o Senhor tem que me atender, porque eu tenho vivido diante dEle e Ele tem promessa para mim. Por isso, depois do ano passado, do último resultado das eleições, e nós não vamos entrar nesse mérito profundamente, mas eu fiquei chocada da reação de cristãos imediatamente perto de mim, ou pessoas que interagiam comigo através das redes sociais. Uma desesperança tomou conta dos crentes. Deus não ouviu a nossa oração, eles diziam. Será que Deus não se importa? Nós oramos em unidade, nós oramos, está acontecendo alguma coisa completamente adversa, completamente diferente. Teve gente que largou a igreja. Que relacionamento de oração que nós estamos tendo com Deus? Como estamos na presença de Deus em interação com a oração? Será que Deus tem que fazer o que eu quero? O que eu acho melhor? Será que Deus é meu servo? Nós invertimos as polaridades. Todo convite, a gente vai ver no Novo Testamento, sobretudo, vários convites à oração, e eles estão inteiramente ligados à gratidão, a ações de graças. Ser cheio do Espírito, dando graças. Quem dá graças é quem confia, quem crê, quem espera que o Senhor vai fazer com que todas as coisas conjuntamente cooperem para o bem daqueles que o amam. Todas. Quando Paulo escreve isso aos romanos, ele não está dizendo que essas coisas não incluem a tristeza, a angústia, a perda, a morte, o luto. Todas as coisas. Todas as coisas. Mas, infelizmente, a gente vive mais forjado no tempo de hoje pelas expectativas que temos num Deus que vai nos dar sucesso terreno. E quando eu digo sucesso, eu não digo evidência. Eu digo sucesso naquilo que eu me proponho a fazer. O negócio vai dar certo, os filhos vão todos caminhar na presença do Senhor, vão ser ministros na sua casa, o casamento vai ser perfeito. A gente idealiza um Deus e a gente para de olhar para a igreja primitiva, onde a gente via claramente os homens servindo a Deus, derramando a sua própria vida. E quando fala em perseguição, a gente não quer saber de perseguição, não, gente.
A gente quer saber de vir numa conferência linda como essa, assentados nesses bancos maravilhosos, desfrutando da liberdade que hoje temos, mas que tantos irmãos, tão amados por Deus como nós, não desfrutam. Ou são brutalmente assassinados, simplesmente por participar de uma reunião pública como essa. Deus vai ter que nos tirar do fantástico mundo de Bob e de nos fazer a interagir com Ele de uma forma adequada através da oração. Não uma oração autocentrada, mas uma oração que coloca a glória e a expectativa na bondade, no reino de Deus, na sua justiça, confiando plenamente, dependendo plenamente, obedecendo plenamente e dando glórias por tudo ao nosso Deus e Pai, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Feche seus olhos. Eu queria que aí no seu lugar você fizesse uma análise honesta da sua vida de oração, da prática da sua oração. Infelizmente, as pessoas, hoje, muitas pessoas, irmãos sinceros, não acreditam que seja importante a leitura da palavra. A palavra é a parte do relacionamento que Deus fala, Deus ensina, Deus exorta, Deus convida, Deus consola. A outra parte é a parte que nós falamos. Interagimos com Deus através da oração. Mas muitos irmãos sinceros ainda experimentam uma oração autocentrada e utilitarista. E mesmo os mais maduros, ocasionalmente pode ocorrer conosco de nós entrarmos nessa oração utilitarista e autocentrada. Que o Espírito de Deus nos ensine, meus irmãos. E nos ajude a ter um coração que ora conforme a vontade de Deus. Que assim como Jesus ensinou, coloque o foco na fonte que é o Senhor e não na nossa necessidade. Que nos faça interagir com Ele e não apenas apresentar as nossas listas. E que nessa interação experimentemos contentamento, satisfação em Deus, em quem Ele é, muito mais do que as suas dádivas. Que as dádivas realmente ocupem um lugar secundário e que a presença, o caráter, o amor de Deus seja a nossa principal busca nessa conversa chamada oração. Senhor, nós te louvamos nessa manhã bendita. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, é misericordioso. O Senhor falou primeiro e nos atraiu, nos convidou para termos comunhão contigo, através da oração. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes exercemos cobiça contra o Senhor. Queremos adquirir, extorquir algo do Senhor, apresentando ao Senhor as nossas listas de pedidos e súplicas, antes de reconhecermos a sua vontade, o seu reino, a sua grandeza, a sua paternidade. Nos perdoe, Pai. Pai nosso, Pai que não é só meu, Pai nosso, que o teu nome seja santificado,
através da nossa maneira de viver, de falar, de agir, de pensar. Que venha o teu reino, fortalece a tua noiva sobre a face da terra, Senhor. Que haja crescimento, libertação do cativeiro em que muitas vezes nos metemos, do cativeiro cultural em que muitas vezes nos metemos, repetindo coisas que não são a tua vontade, nem a tua palavra, mas que são hábitos do século em que vivemos. Nos perdoe, Senhor. E que a gente caminhe diante do Senhor, Deus, com uma disposição correta, vivendo em confiança, orando em confiança, orando em obediência, orando em dependência e dando glórias ao teu nome. Nós oramos agradecidos pela tua bondade, grandeza e misericórdia. Que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.